Amém, igreja. Boa noite. Para quem não me conhece, Marcele já falou, eu sou Elaine, né? Alguns me chamam de tia Elaine, tem até adultos, né? Ou adolescentes, jovens que estão aqui, louvaram. Mas até a Jordana falou assim: tia Elaine, eu já te vi tantas vezes pregar, mas sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Porque a gente aceita o desafio, porque é dado por Deus, mas a gente sabe da responsabilidade que vem do Senhor Jesus. E o Ministério com Criança escolheu esse tema, Jesus, meu capitão. E vocês já viram o cenário, vocês já viram que nós temos um barco, nós temos o timão aqui, né? Foi de muitas brincadeiras, temos a âncora e temos o farol, que são instrumentos que são usados na navegação, né? E quando nós chamamos esse Jesus para ser o nosso piloto, nós precisamos deixar que Ele nos guie, que Ele nos conduza. E a tia Elaine, assim, nessa semana, Deus trabalhou no meu coração para que eu falasse com vocês no texto de Mateus 14, dos versículos 22 a 34. E vocês conhecem essa história, vocês já ouviram. E como o Lucas falou, quando a gente entra aqui, o óculos é só para a gente ler, né? Você chegou naquela fase, né? Já saí já entrei nos 40, então preciso do óculos para ler. Mas eu não consigo olhar para vocês se eu tiver de óculos. Eu quero olhar nos olhos de vocês, é muito bom. E essa história de Jesus andando sobre as águas foi após a multiplicação dos pães. E essa multiplicação, quantos pães e quantos peixes? 5. 5 o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali multiplicou para mais de 5.000 pessoas. E o texto fala assim: isso aconteceu depois, né? Depois da multiplicação do pão. Logo depois, lá no versículo 22, Jesus fala assim: Jesus ordenou que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Aí o texto começa, e aí eu vou pedir para que coloque a imagem de Jesus pedindo para que os discípulos fossem para o barco. E Jesus fica com a multidão. E os discípulos vão para o barco. Depois de mandar os discípulos ir embora, Jesus subiu no monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele ali estava sozinho. Então, no versículo 22, Jesus se despede da multidão. Já no versículo 23, ele pede para que os discípulos vá, e ele vai para o monte fazer o quê? Orar. E logo após que ele fica orando, os discípulos já foram. Eles estão ali já navegando, e Jesus lá no monte orando, Jesus buscando, Jesus clamando, e os discípulos navegando. Naquele momento, o barco estava no meio de uma grande tempestade. Os discípulos já estavam como? Será que eles estavam calmos? Não, eles estavam numa grande tempestade, com muitas ondas. A palavra de Deus diz lá no versículo 24 que já era de madrugada, e no versículo 25 também fala que já era de madrugada, entre as 3 e 6 horas, e Jesus foi até a eles, porque eles estavam numa grande tempestade, e eles não estavam vendo quem estava vindo, porque quando a gente às vezes está numa tempestade, a gente não consegue ver quem está do nosso lado, né? E os discípulos, a palavra de Deus, não é a tia Elaine que fala,
a palavra de Deus diz que ele vem andando sobre as águas e os discípulos ficaram como? Quando eles viram Jesus. Eles ficaram apavorados, com muito medo, porque Jesus estava andando sobre as águas. E aí, os discípulos vendo Jesus vindo sobre a água, eles acharam que era o quê? Eles acharam que era Imagine, né? A palavra de Deus diz que eles ficaram apavorados, Sarinha. Eles ficaram, gente, quem é esse homem? Que é isso? É um fantasma. E Jesus olha para os discípulos e fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Isso é Jesus falando. Coragem, sou eu, não tenha medo. Então, Pedro era ousado, né? Pedro vê Jesus, escuta a voz do mestre, o que ele faz? Ele sai do barco. Ele teve coragem. Ele saiu do barco e foi ter com Jesus. E ele foi. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Respondeu o Senhor: venha. E Pedro foi. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas. Palavras de Deus lá no versículo 29, continua falando que ele foi em direção a Jesus. E Pedro, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou: socorro, socorro, Senhor. E o Senhor imediatamente estendeu a mão e segurou por Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Os dois entraram no barco e o vento se acalmou. Jesus disse, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O que é importante nessa história que a gente já ouviu tantas vezes ela ser contada? O que lições nós, adultos, crianças, o que nós podemos hoje, mais uma vez, trazer à nossa memória e aprender com a palavra de Deus. E aí tem a última imagem, eu queria que ela ficasse um pouquinho. Nessa imagem, nós somos o barco. Você, criança, é o barco. Pais, líderes, adultos presentes, os nossos irmãos que estão nos assistindo, você é o barco. Só que muitas das vezes, nós, como um barco, o que a gente faz? A gente pega o nosso remo e nós vamos. E em cada remada que você dá, você vai à frente e você vai prosseguindo. Mas, às vezes, você toma uma distância e você se distancia do grande capitão. Você toma um caminho que não é a direção que o Senhor Jesus quer para a sua vida. E essa direção, que às vezes é uma direção errada, te distancia de Jesus. Como, tia Elaine, eu posso me distanciar de Jesus? Como? Deixando de ler a Bíblia, deixando de louvar, deixando de estar na comunhão, como nós estamos aqui, porque isso também é gostoso, a gente estava sentindo falta. É importante a gente estar aqui junto, adorando, ouvindo a palavra do Senhor. Às vezes, dando prioridade a coisas que nos distanciam da presença do Senhor. Então, se você é o barco e Jesus é o capitão, ande perto de Jesus, não se distancie dele. Muitas das vezes, nos falta também coragem. Pedro teve coragem. Ele teve coragem, ele saiu,
às vezes nós precisamos ter coragem. Mas, o que aconteceu com Pedro quando ele teve coragem? Ao mesmo tempo que ele teve coragem, o que aconteceu? Ele afundou nas águas. Por quê? As ondas estavam muito fortes, o vento soprando. E Pedro, ao invés de olhar para Jesus, continuar olhando para Jesus, ele olhou para a onda. Ele olhou para o que estava acontecendo do lado dele. E às vezes nós estamos olhando para as ondas, estamos olhando para coisas que nos distanciam da presença de Jesus. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ter coragem, nós precisamos entender que nós precisamos estar sempre diante de Jesus. Termos atitudes corajosas. Às vezes, crianças, vai faltar uma palavra. Às vezes, um amiguinho que fala assim para você assim: Clarinha, faz isso, porque não tem nada a ver. Aí a Clarinha, porque é muito amiga da Beatriz, vai falar assim: não vou falar com a Beatriz, que eu não quero falar isso não, ou não quero fazer isso não, porque eu vou magoar, eu vou ficar sendo assim, a estranha, né? Então, às vezes, nos falta coragem para dizer não para um amiguinho, para dizer não para aquela atitude, para dizer não para aquele vídeo, para dizer não para uma situação que você, enquanto pai e mãe, não está nem tendo ciência do que está acontecendo. E a gente, como criança, a gente não abre nossa boca para falar para o papai, para falar para a mamãe, ou para alguém de confiança que está acontecendo alguma coisa com a gente. Alguém que está falando alguma coisa para a gente, ou está mostrando alguma coisa para você, e você fica assim: não, se eu falar, eu vou ser o estranho, ou você é a estranha. Tenha coragem, abra a sua boca, na hora certa. Eu tenho medo. Pedro teve medo. É errado ter medo? Não, mas permanecer com medo, sim. Então, se você tem medo, o que nós temos que fazer quando a gente tem medo? Nós temos que orar. Muito bem, nós temos que orar, clamar a Deus, pedir a Deus: eu estou com medo, mas Deus me dê coragem. Eu preciso dizer não para um vídeo, para uma música, para um amigo que está me oferecendo uma coisa errada. Nós adultos, nós precisamos ter coragem para certas situações da nossa vida. A gente precisa se posicionar. Pedro, ele foi ter com Jesus, mas porque ele, ao mesmo tempo, foi corajoso, mas ele desviou o olhar dele. Então, ele afundou. E Deus fala: homem de pouca fé. Então, se está faltando em nós a coragem, não é pecado. A gente clama pelo Senhor. Ele não gritou: socorro, Jesus me salve. É o que nós, às vezes, precisamos fazer, crianças. Nós, você, criança, você em casa, você, papai e mamãe, às vezes tem coisas que nós não damos conta, mas nós precisamos, enquanto pai, reconhecer: eu não consigo. Até aqui eu consigo ajudar minha filha, ou ajudar meu filho. Eu não consigo, eu preciso pedir a Deus que me ensine para que eu possa abençoar a vida do meu filho ou da minha filha. Mas a gente precisa mostrar para Deus, abrir a nossa boca e dizer para Ele: Senhor, eu estou precisando da Tua ajuda. Confie sempre. Confie em Jesus. Se Ele é o seu capitão, se Ele é aquele que te conduz, confie sempre. Não tenha medo de dizer para Ele: hoje eu não estou conseguindo. Hoje está me faltando isso ou aquilo. Clame por Ele, chame por Ele. Chame por Jesus. Ele é aquele que vai te conduzir. Ele vai te dar o caminho certo que você precisa andar. Criança, pai, líder, se você está em dificuldade, clame pelo Senhor Jesus. É Ele. Pedro não fez isso. Naquele momento ele não clamou e Jesus ouviu. No tempo certo, Ele vai ouvir. Ontem na aula da IBD, eu achei assim muito marcante, o Lucas, e ele falou assim para mim: tia, no momento que a gente estava na lição, ele falou para mim assim, eu falando com a Lara e ele, sobre a questão de falar com Deus, de abrir a boca, porque Deus nos conhece, mas Deus quer ouvir, Deus quer te ouvir, Deus quer saber aquilo que está no teu coraçãozinho, sabe?
Sarinha. Deus quer te ouvir. Aí a gente tem que abrir a boca e falar com Deus. E aí ele falou assim, eu falo com Deus, eu falo, mas eu não vejo Deus falando comigo. E aí eu falei assim para ele, não, você vai, ele fala com você, sabe, criança? Sabe como Deus fala com você? Ele pode falar através de um louvor, ele pode falar com a mamãe e o papai está te direcionando. Ele pode falar através do seu papai, da sua mamãe, do seu avô, através da tia Elane, através de uma outra líder, através de uma música. Deus fala. Só que nós, como nós somos o piloto do nosso barco, e isso é verdade, nós pegamos o nosso barco e, tô cheia de mim, não é? Às vezes a gente pega a direção e acha que é a gente que tem que conduzir e esquece que nós temos aquele que tem que direcionar. E se você chama Deus, se você chama Jesus para ser o seu piloto, você tem que deixar Ele te direcionar e ouvir os comandos que Ele está te dando. Então, às vezes, você não consegue escutar porque você toma atitudes e decisões e você fala, não, tem que ser do meu jeito. Deus, faz a tua vontade, mas olha só, eu pego o remo, eu pego o timão e tem que ser lá para frente. E Deus está falando, vira um pouquinho para cá. Não! E aí você fica naquela briga, você não consegue ouvir os comandos que Deus está dando para você. Então, a gente precisa confiar em Deus, descansar, ser paciente. E ontem, aqui no Casados, nós ouvimos que paciente é aquele que se entrega. É aquele, não que você fique lá, fica lutando, você se entrega, criança. Seja paciente, porque no tempo certo, todas as coisas vão acontecer. E quando a gente confia no Senhor Jesus, Ele completa todas as coisas. E em último lugar, olhe sempre para Jesus. Não desvie. Pedro estava seguindo em frente, não estava? Não estava, Clarinha? Ele não estava andando, Sarinha? Não estava andando, olhando para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Mas o que aconteceu? Ele desviou o olhar. Ele sentiu o tremor das ondas e ele afundou. Isso acontece comigo. Isso acontece com a sua mamãe, com o seu papai, com a sua vovó, com a sua titia. Acontece com você, criança, quando você dá prioridade a coisas que desviam o seu olhar de Jesus. Ah, mas como eu dou prioridade com aquela simples frase? Não tem nada a ver. Eu escuto muito isso. Eu posso falar com propriedade. Não tem nada a ver. E aí eu ouvi numa ministração, e isso me tocou muito. E eu parei, isso pode acontecer mesmo. Uma criança chega para a mãe e fala assim, mãe, vai lançar um filme. Um filme muito legal, e ele só falou as partes que eram para ele, que iria, proporcionar a ele um benefício. Então, ele só falou o que era de bom do filme. E a mãe pergunta assim, esse filme é para a sua idade? Não, mãe, eu vou com meus amigos. É sim, mãe, nesse filme tem isso. Só falou as partes. Mãe, não tem nada a ver, mãe. Não, eu posso ver sim, mãe. É só um pouquinho, mãe. É só um pouquinho que eu vou ver do filme. Aí a mãe falou, então tá bom, você vai ver o filme, vai assistir. Eu não lembro agora o nome do filme, mas aí a mãe foi e deixou ele ir. Aí a mãe, antes desse dia de sair para o cinema, o que ela fez? Ela fez um bolo. E ela filmou tudo isso. Ela foi lá no quintal, pegou um pedacinho de cocô do cachorro, colocou no bolo de chocolate. O bolo estava uma delícia. Colocou o bolo pronto, cheiro. Mãe, que bolo cheiroso, mãe. Um bolo de chocolate completo. A mãe colocou na mesa, serviu o filho. Na hora que o filho foi comer, ela, não, peraí, Theo, peraí. Aí ele, mãe, deixa eu comer. Não, peraí, deixa eu te explicar.
Sabe? Para você ver. Olha aqui no celular que a mamãe vai mostrar para você. A mamãe vai mostrar como a mamãe fez o bolo. Não, mas eu quero comer. Não, peraí, deixa eu te mostrar como que foi feito o bolo. Aí, ele tomou-lhe um choque. Mãe, você está doida, mãe? O que você fez? Você podia... Mãe, eu ia comer cocô, mãe. Mas não tem nada a ver. É só um pouquinho. Então, come o bolo. Aí ele, não, mãe, você está doida. E aí ela, não, mas você não falou que podia ver o filme, que era só um pouquinho, que não tem nada a ver? E aí é assim, a gente vai, é só um pouquinho. Não tem problema não, eu assisto isso, é só um pouquinho. E às vezes a gente vai esquecendo de olhar para as coisas. Não que você não possa pegar o celular, o WhatsApp, Face, e aí tem... que vocês são mais para frente do que a tia Elane, né? Sabe um monte de coisa, Twitch, né? E vai. Um monte de coisas que vocês acessam e que nós como pais, nós temos que ficar ali por trás, olhando e poldando algumas coisas. Mas, às vezes, nós, crianças, estamos dando prioridades a coisas que não são prioridades. E estamos esquecendo de olhar para o Senhor Jesus. Se Ele é o seu piloto, se Ele é aquele que te conduz, se Ele é aquele que é o seu capitão, vamos prestar atenção naquilo que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. E, às vezes, a gente está repetindo músicas, frases, e não tem nada a ver. E não tem nada a ver, e isso está entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, porque não tem nada a ver. Cuidado, mãe. Cuidado, criança, com esse não tem nada a ver. Cuidado, porque o mundo quer isso, não tem nada a ver. Vamos lá, posso fazer isso, porque não tem nada a ver. E aí você não para escutar o que você está cantando. Às vezes você está na balada da música, na mexida da música, mas você não para ouvir o que a letra da música está falando. Essa semana eu tive uma experiência dessa, que eu falei para o meu filho. Presta atenção no que você está repetindo. Ah, mãe, não tem nada a ver. Eu falei, não, tem sim. Eu não estou falando nada que está doendo só na casa do outro, não. Dói na minha casa também. E aí eu falei, escuta o que você está cantando, para você saber se não tem nada a ver. Você não faz isso que a música está falando. E às vezes é aquilo que a tia Elane falou lá no início. Ah, eu não vou falar para o meu amiguinho que eu não quero ouvir essa música, ou que eu não quero dançar, ou que eu não quero participar dessa brincadeira, porque eu não quero me indispor, eu não quero ser a diferente, né? Ai, o Theo é diferente, a Ana Clara é diferente. Ah, o Gustavo, o Hugo não pode fazer isso, eles são diferentes. A Beatriz é diferente. A Lara é diferente, e vocês são diferentes, vocês são servos do Senhor Jesus. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Crianças, vocês são diferentes e vão ser diferentes. Precisam ser diferentes. Não tem que ter vergonha. Vocês têm Jesus dentro de vocês. E mostre isso para o mundo. Você precisa mostrar isso para o mundo, que você é diferente. Ah, tia, eu sou muito pequena. Eduarda, mostra para o mundo que você é diferente. Mostra que você tem Jesus. Esther, mostra que você tem Jesus. Joaquim, Benjamim, resplandeçam a glória de Jesus. Então, se o Senhor Jesus é o seu capitão, deixe Ele guiar você. Não fique distante de Jesus. Nós, adultos, também. Se Ele é o meu capitão, não vamos ficar distante de Jesus. Tenha coragem. Seja uma criança corajosa. Seja um líder corajoso. Exerça aquilo que o Senhor está te chamando. Prossiga. Retorne para aquilo que o Senhor um dia colocou no teu coração. Aceita o chamado e vai. Aceita o que o Senhor tem colocado na tua mão e faça. Não retroceda. Aceite, criança, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida com os seus amiguinhos, dentro da sua casa. Aceite. Confie sempre em Jesus. Olhe sempre para Jesus. Eu queria que vocês lembrassem disso.
guardasse, que o Espírito Santo complete essa palavra no coração de vocês. Se é difícil, clame por Ele, chame por Ele. Se eu não consigo, eu chamo pelo Senhor Jesus. Sozinha tem momentos que eu não vou caminhar. Eu não posso ser o piloto do meu barco. Eu tenho um piloto. Eu tenho um capitão. Lembre-se disso, crianças. Lembre-se disso, adulto. Você tem um capitão. E em nome de Jesus, que essa palavra traga crescimento, traga mudança nas nossas vidas. Traga um renovo de mente. Sabe, criança? Aqui, traga um renovo de mente. Quando você estiver lá numa dificuldade, lembre-se, Jesus, eu sei que eu posso chamar por você. Ah, meu pai e minha mãe não estão perto, mas eu posso chamar por Jesus. O Senhor disse que o Senhor me ajuda, que o Senhor me socorre, que o Senhor está comigo. Adulto, chame por Jesus, clame por Ele. E em nome de Jesus, agradeça, sabe? Porque a gente tem que lembrar disso sempre. Agradecer. Porque o Senhor está o tempo todo cuidando de cada um de nós. E que o Senhor Jesus seja sempre o capitão da sua vida. E eu tenho certeza que, como a palavra de Deus diz, o mais Ele fará. E Ele tem feito. E Ele vai fazer. Permita que o Senhor conduza a sua vida. E coisas grandes você verá, porque o Senhor tem feito e Ele vai continuar a fazer. Eu creio nisso. Eu creio no mover de Deus, eu creio no ato do agir do Espírito Santo na minha vida, para que coisas que eu não posso fazer e que eu não consigo fazer, o Senhor vai fazer. E Ele vai me dar forças e me dar coragem, renovo, para que eu avance. E o seu barco vai adiante, em nome de Jesus. Vamos orar agora nesse momento? Crianças, fechem os seus olhos e agradeçam a Deus. Agradeçam a Deus porque você está aqui. Agradeça a Deus porque Ele sempre está com você. E você não precisa ter medo. Confie e se entregue a cada dia ao Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela Tua palavra que vem nos completar nesse momento. Se tem alguém que está nos ouvindo, que precisa, Pai, desse socorro agora nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha dar o Teu socorro, que o Senhor venha dar o renovo de mente. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada criança aqui, cada pai, possa entender que Tu és o piloto, Tu és o único que precisa direcionar as nossas vidas. E o mais, em nome de Jesus, o mais o Senhor fará. Muito obrigada. Conduza-nos, ó Pai, nesse continuar Te adorando, ó Pai. Conduza-nos, ó Pai, continuar, ó Pai, Te exaltando, porque Tu és o nosso capitão. E a Ti toda a honra e toda a glória. Amém.